Olá pessoal, graça e paz a todos os seminaristas. Vamos para mais um vídeo aula. Nós paramos no vídeo anterior na página 91, iríamos para a página, nós voltamos na página 91, tratando da questão relacionada ao material de confecção da Bíblia nos manuscritos originais, né, onde nós usamos o papiro e o pergaminho. Vocês se recordem que lá no início do vídeo, a gente fala que a palavra Biblos, ela vem de uma cidade fenícia, aonde era o maior centro produtor de papiro e aonde se começou a utilizar o papiro como papel, né, para escrita. Tá? Agora nós já estamos aqui um pouco mais para frente, então o Egito também já tinha uma produção de papiro. Não se sabe se na época dos fenícios eles já tinham, mas não utilizavam, né, como papel para escrita, mas aqui agora a gente já tem. E começa aqui o papiro, na página de número 91, nós retomamos o mesmo assunto. O papiro é o nome de uma grande planta aquática encontrada em todo o Egito, nos pantanais e nos lagos. A planta crescia até a altura de 3 metros, algumas chegavam a 7 metros, com grandes flores abertas em forma de sino. Para fabricar esse papel, os caules da planta eram despidos de sua casca externas, cortados em pedaços com comprimento de 40 a 45 centímetros. O cerne era cortado em tiras finas, as tiras eram postas lado a lado, encobrindo em parte umas às outras sobre a superfície dura de madeira. Outras tiras eram colocadas formando ângulos retos e as duas camadas eram então soldadas para formar um todo compacto simplesmente mediante o uso de pancadas fortes com martelo de madeira, aparando-se e polindo-se a superfície. O resultado era uma folha de papel esbranquiçada que era durável e ficava amarelada com o tempo. As folhas eram costuradas ou coladas extremidade com extremidade, com pequenas porções sobrepostas, formando um rolo de papiro. O comprimento padrão se compunha de 20 folhas e o tamanho de 35 a 47 centímetros. O papiro era empregado desde o início da história egípcia, cerca de 3.000 anos antes, e era exportado para a Síria e Palestina. O mais antigo papiro hebraico data do século 7 ou 8 a.C. Os mais antigos manuscritos do Novo Testamento foram feitos em papiro que contém mais de 3/4 do Novo Testamento. O descobrimento dos papiros gregos no Egito durante os últimos 80 anos tem produzido importantes resultados para o estudo do Novo Testamento. Em 86, grande quantidade de papiros foi descoberta após escavações e continham porções de livro do Novo Testamento. O segundo material, o pergaminho. O pergaminho era feito de peles de animais, como cabras e ovelhas, que podiam ser facilmente obtidas pelos israelitas. Elas eram curtidas e preparadas especialmente para a escrita. O pergaminho era comprovadamente usado desde 1288 a.C. no Egito, e por ser um material superior ao papiro, era mais durável. O pergaminho tinha que ser feito de peles de animais cerimonialmente limpos. O trabalho tinha que ser feito por um judeu. O pergaminho era empregado em forma de rolo desde o século 17 a.C., ok? Instrumentos de escrita. A tinta era um carvão negro, carvão vegetal, pulverizado e misturado com goma ou azeite para uso sobre pergaminho, ou misturado com uma substância metálica para escrever sobre o para escrever sobre o papiro. Era mantido como um bolo seco em que o escriba mergulhava sua pena umedecida. A tinta era uma mistura de carvão e ferro. Os formatos antigos da Bíblia eram 2:
os rolos e o códice. O rolo era feito de papiro ou pergaminho. Era preso a 2 cabos de madeira para facilitar o manuseio. Cada livro da Bíblia era um rolo em separado. Com a invenção do papel pelos chineses no 2º século e a da imprensa pelo alemão Gutenberg, por volta de 1450, o trabalho foi extremamente facilitado. O segundo, o códice, no 2º século depois de Cristo, o rolo começou a ser substituído pelo códice, que era uma coleção de folhas de material de escrita dobradas e costuradas em uma extremidade e protegidas por uma capa. Esse foi um importante desenvolvimento em direção ao livro moderno. A partir de então, os livros do Novo Testamento começaram a ser feitos na forma de códice, cujas páginas eram numeradas. Os códices mais antigos, completos e conhecidos são o Sinaítico, o Vaticano e o Alexandrino. O Sinaítico foi descoberto em 1844 no Monte Sinai por um alemão. O manuscrito estava numa cesta de papéis velhos separados para ser queimado. Ele achou 43 folhas que faziam parte de um manuscrito do Antigo Testamento. Depois de 15 anos, encontrou o restante do manuscrito, que continha 199 páginas do Antigo Testamento e todo o Novo Testamento. Foi encontrada também a Epístola de Barnabé e parte do Pastor de Hermas, totalizando 347 folhas escritas em bela caligrafia. Foi feito na primeira metade do 4º século. É o único manuscrito antigo que contém todo o Novo Testamento e se encontra no Museu Britânico. O Vaticano foi feito no 4º século e não tem todo o Novo Testamento. Ele se encontra na Biblioteca do Vaticano, em Roma, desde 1481. Este e o Sinaítico são os 2 mais antigos e de maior valor. O Alexandrino contém a Bíblia inteira e foi feito no 5º século em Alexandria, se encontra no Museu Britânico desde 1627. As línguas originais da Bíblia. As línguas originais em que a Bíblia foi escrita são hebraico, aramaico e o grego. O hebraico, a língua oficial da nação judaica. O hebraico era um dialeto cananeu próximo do fenício e do ugarítico. É a língua original do Antigo Testamento, com algumas exceções. O aramaico era um dialeto semita que os israelitas aprenderam no exílio e que gradualmente foi suplantando o hebraico. Os textos escritos em aramaico foram Daniel 2, 4 e 7 e o 28. Esdras 4, 8, 6, 18 e o 7, 12 ao 26. E Jeremias, capítulo 10, versículo 11. O grego koiné. O grego koiné era a linguagem comum que se falava por todo o Império Romano. O Novo Testamento foi escrito nessa língua, com exceção de Mateus e algumas expressões usadas por Jesus e por Paulo. O grego foi suplantado pelo latim no século IV depois de Cristo. A escrita original. A escrita era totalmente feita à mão pelos escribas de modo lento e muito oneroso. O manuscrito que só continha letras maiúsculas e largas era chamado de uncial, e o que só continha letras minúsculas e ligadas umas às outras era chamado de cursivo. Ok? Então nós encerramos aqui e a gente entra agora na página 95, na estrutura da Bíblia. A Bíblia foi escrita ao longo de 1.600 anos, de 1500 a.C. até 95 depois de Cristo, por cerca de 40 autores. Entre eles havia príncipes, legisladores, generais, poetas, estadistas, sacerdotes, profetas, pescadores, boiadeiros, funcionário público,
nós colocamos aqui, está faltando aqui um deles que é também de fundamental importância no Novo Testamento, o médico. Né? O cenário, o local e o ambiente em que escreveram eram também diferentes. Alguns estavam nas cidades, outros no campo, nos palácios, em ilhas, em prisões, em desertos e até no exílio. Apesar da diversidade da origem, local, ambiente, formação e circunstâncias, há uma unidade e harmonia doutrinária na mensagem da Bíblia, mostrando que uma única e infinita mente, a de Deus, controlava toda a operação de composição da mensagem da Bíblia através de cada escritor. O tema central da Bíblia é Jesus Cristo. No Antigo Testamento, Jesus virá. No Novo Testamento, Jesus já veio. Considerando Jesus como tema central da Bíblia, temos 66 livros que podem ser resumidos em 5 temas como segue: preparação, manifestação, propagação, explanação e consumação. Ok? Aí nós temos um apanhado a respeito desses 5 temas que seguem, né? E na página 96 nós entramos nas divisões da Bíblia. A Bíblia está dividida em 2 testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. O termo testamento vem do grego diateque, que significa aliança ou concerto. No Antigo Testamento, a palavra usada era berite, e também significa concerto no hebraico. A classificação da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros que estão agrupados por assuntos sem ordem cronológica. É bom que se tenha consciência desse fato ao estudar a Bíblia para se evitar algum mal-entendido. O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo tem 27. A divisão em capítulos foi feita por Hugo de Saint-Cher, abade dominicano, em 1250 d.C. A divisão em versículos foi feita em 2 etapas. O Antigo Testamento, feitas em 1445 pelo Rabi Natan, e o Novo Testamento em 1551 por Robert Stevens, um impressor de Paris que publicou a primeira Bíblia, versão em Vulgata, dividida em capítulos e versículos em 1555. A classificação dos livros do Antigo Testamento por assunto veio da versão Septuaginta através da Vulgata. A composição do Antigo Testamento. O Antigo Testamento está dividido em 4 classes: lei, história, poesia, profecia, profetas maiores e profetas menores. Tá? E temos a relação que nós vamos passar. A lei está em 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A história em 12 livros, que vai de Josué a Esther. Poesia, 5 livros, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Profecias, nós temos 17 livros, que vai de Isaías a Malaquias. Esses livros estão divididos em 2 grupos, que são os profetas maiores, 5 livros, com conteúdo maior de profecias, e os profetas menores, 12 livros, que vai de Oséias a Malaquias, com conteúdos proféticos menores. Tá? Eu incluiria em poesia o livro de Lamentações, tá? Mas não é essa a composição oficial, ok? A composição do Novo Testamento. O Novo Testamento também está dividido em 4 classes, que são biografia, história, doutrina e profecia. Biografia são os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Livros históricos, só temos um, né, que é o primeiro livro, um livro de Atos dos Apóstolos. Doutrina, nós temos 21 livros, que vai de Romanos a Judas.
sendo separadas 13 epístolas paulinas, que vai de Romanos a Filemon, e as epístolas universais ou gerais, 8 epístolas de Hebreus a Judas, e um livro profético ou profecia chamado Apocalipse, ok? Peculiaridades da Bíblia. A Bíblia tem 1.189 capítulos, sendo 929 no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento. E 31.173 versículos, sendo 23.214 no Antigo e 7.959 no Novo Testamento. O maior livro é o de Salmos, com 150 capítulos. O menor é o de 3 João, com 15 versículos. O maior capítulo é o Salmo 119, com 176 versos. E o menor capítulo é o Salmo 117, com 2 versos. O maior versículo é o de Esther, capítulo 8, versículo 9. E o menor versículo é o de Êxodo 20 e 13. Nós paramos na página 97 e prosseguimos no próximo vídeo com particularidades e curiosidades da Bíblia, bons estudos e recapitulação nelas. Amém? Deus abençoe a todos, boa aula.